Se você tá cansada de organizar a sua rotina e quando chega na quarta-feira você já não sabe nem onde você tá e o que você precisa fazer, esse vídeo aqui é pra você. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou misturar um pouco das minhas experiências pessoais com o meu conhecimento em psicologia para que você saia desse vídeo sabendo organizar a sua rotina de uma forma leve, divertida, que não precisa ser um grande peso, porque você vai saber o que fazer e como fazer. A organização e planejamento de uma rotina precisa ser totalmente compatível com a sua realidade, mas principalmente com aquilo que você quer fazer com a sua rotina. Você não precisa acordar no horário que outra pessoa falou que você precisa acordar. Você não precisa ler nos horários que alguém falou que você precisa ler. Você não precisa estudar todos os dias, caso você não queira. Meu objetivo aqui é mostrar pra você e te fazer questionar o que você quer na sua rotina. Quais são as coisas que tem hoje na sua rotina e que você gostaria de acrescentar? Quais são as coisas que você gostaria de excluir na sua rotina? Você já parou pra pensar sobre isso? É muito comum dentro desse papo de rotina olhar bastante sobre esse lugar de eu quero fazer mais coisas. Só que a gente não percebe aquilo que a gente já faz. Uma vez conversando com uma amiga, ela falou assim pra mim: eu queria conseguir fazer mais coisas. Parece que todo mundo na internet faz um monte de tarefas e eu não consigo fazer. E daí eu fui conversar com ela um pouco mais sobre a rotina. Ela trabalhava das 8 às 18. É claro que pra ela teria a sensação de que ela faria menos coisas porque ela trabalha na maior parte do tempo. Então talvez seja o seu caso. Se você trabalha muito, não tem como você colocar um Pilates 3 horas da tarde. Não tem como você ler 3 livros no mesmo dia. Você não tem esse tempo. Então a primeira coisa pra gente poder pensar nesse vídeo é que a organização da sua rotina precisa ser individual. Então a primeira coisa é você escolher um lugar para você fazer esse planejamento geral da sua rotina atual. Eu recomendo muito vocês usarem o Google Agenda. Eu acho que ele é o mais fácil, é prático, é gratuito, todo mundo usa o Google hoje em dia. Então lá você consegue já colocar os compromissos que você já tem. Você já fez isso? Eu quero que você abra o Google Agenda, ou o seu Planner, ou o seu Bullet Journal, ou onde você preferir. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais sobre organização e os cadernos que eu uso para conseguir me organizar. Nesse sentido, você precisa então colocar todos os compromissos fixos. Se você trabalha das 8 às 18, você vai colocar lá de segunda a sexta, 8 às 18, eu estou trabalhando, estou no trabalho. Se você não consegue pensar quais são os compromissos fixos, como você vai acrescentar ler um livro? Como você vai acrescentar treinar na academia? Como você vai acrescentar qualquer outro hábito, qualquer outro hobby? Você não vai. Você possivelmente vai fracassar. Isso aconteceu comigo 1 milhão de vezes. Porque eu colocava ali coisas que eu precisava fazer, só que na hora que eu ia executar, eu não tinha esse tempo. Então, por exemplo, terça-feira é um dia que na minha clínica eu atendo muitas pessoas. Nesse dia, eu não coloco quase nada na minha agenda. Eu não coloco gravar vídeo, eu não coloco editar vídeo, eu não coloco estudar alguma coisa, porque eu sei que eu não vou fazer. É óbvio que eu não vou fazer, porque é um dia em que eu atendo mais. E daí parece que a gente tem uma fornicação que a gente quer abrir o nosso planner e colocar lá 10 coisas para fazer todo dia. Sendo que existem coisas que são inegociáveis, existem coisas que são fixas, existem coisas que pagam nossas contas, como é o caso do nosso trabalho. Então o trabalho, ele é um dos principais compromissos que nós precisamos deixar fixado na nossa agenda. Porque sem ele a gente vai ficar com a sensação de que tem muito tempo livre. Sendo que às vezes não tem, gata. Às vezes você tá trabalhando o dia todo, é óbvio que você fez poucas coisas, mas talvez você não parou pra pensar isso. Então abre o seu Google Agenda, seu Planner, como eu já falei, e marca ali os compromissos que são fixos. O que a gente vai considerar fixo aqui na sua rotina? Trabalho. Principalmente se realmente for toda terça-feira, toda quarta-feira, de segunda a sexta. Se é um dia sim, um dia não. Se você, por exemplo, é autônomo, então eu geralmente costumo atender na terça-feira, na sexta-feira. Eu não sei, se você é estagiário, vai lá e coloca essa previsibilidade nesses horários. Por quê? Você vai perceber que esses horários, eles estão bloqueados. Você não consegue colocar mais nada ali. Esse ponto vai mudar a sua vida, porque daí você vai parar de querer colocar um monte de coisa pra fazer, sendo que você não tem tempo pra fazer essas coisas. Porque tá bloqueado na agenda. Se já tem alguma coisa colocada naquele espaço, não tem como você colocar mais coisas ali, tá certo? Então, defina primeiramente os seus compromissos que são fixos, não tem como mudar e são inegociáveis. Entra o trabalho, entra a faculdade,
Entra levar o seu filho na escola, entra um curso que você está fazendo, entra a academia, se você faz sempre no mesmo horário, entra uma aula, se você faz um jiu-jitsu, se você faz uma zumba, se você faz um pilates, um yoga, um beach tênis, uma natação, não importa. Se tem horário fixo e se é toda quarta-feira, 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, 8 horas da noite, não importa, vai lá e marca na agenda. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para pensar na sua rotina. A segunda coisa vai ser olhar agora os horários variáveis. São aquelas coisas que flutuam ao longo da semana. Então, o que pode variar ao longo da sua semana? Os seus hobbies, algum curso de idiomas, algum compromisso com alguém que você tem, alguma aula, uma gravação de vídeo. Tudo isso você precisa fazer ao longo da semana, mas pode ser que seja variável. E é nesse lugar, gata, que você vai precisar entender uma coisa. E nesse momento que você precisa questionar uma coisa muito interessante. Lembra a primeira coisa que eu falei nesse vídeo? Você precisa pensar o que você tem na sua rotina e aquilo que você quer acrescentar na sua rotina. É aqui que entra. Porque nos compromissos fixos, muitas dessas coisas a gente faz porque a gente precisa fazer. O trabalho, ele acaba sendo sim uma obrigação e responsabilidade. Se você faz uma faculdade, é uma responsabilidade, então você bloqueia ali o horário. Se você tem filhos, se você cuida de alguém, se você precisa fazer uma renda extra, tudo isso é fixo, você não consegue mudar. Nos horários variáveis, a gente tá falando, por exemplo, de hobbies. Aqui entra as coisas que você quer fazer. Entra ali algumas coisas que são divertidas. E por isso que eu não vou te dar aqui um passo a passo de como você tem que fazer, porque eu preciso que você pense. A sua rotina é sua, não é minha. Não tenho como dizer pra você quantas horas você tem que dormir na sua noite, porque vai muito variar de acordo com o que você precisa para dormir naquela noite. Então pega um bloco de notas, um caderninho e coloca descrito ali todas as coisas que você quer fazer ao longo da sua semana. Sabe quando você começa o ano e faz aqueles hábitos? Toda semana eu vou estudar inglês. Toda semana eu vou fazer 1 hora de meditação. Sabe essas coisas que chega abril, maio, a gente não faz? É a hora de você colocar na sua rotina. Olha só. Porque se você deixa somente nas suas metas, realmente você nunca vai conseguir fazer. Você precisa colocar na sua rotina. Então pega um bloquinho e só anota. Vou te dar um exemplo. Nesse ano de 2026, eu coloquei como meta aprender inglês. Eu já fiz aula de inglês lá em 2020, 2021, mas desde essa época eu tava totalmente desantenada, parei de assistir as coisas em inglês, parei de ler inglês. Eu tô me sentindo realmente uma iniciante novamente. Então, eu defini que todas as semanas eu ia fazer 2 coisas. Assistir uma aula de inglês, na parte mais teórica, e fazer aula de conversação em inglês. Então, quando é domingo ou na segunda-feira em que eu vou organizar a minha rotina da semana, eu já coloco lá em algum momento aula de inglês. Não importa se eu vou colocar de manhã, de tarde, de noite, mas eu sempre coloco em algum momento. Então eu tirei aquela meta fantástica lá do início do ano que eu vou aprender a falar inglês e coloco na minha rotina. É assim que quando chegar no final do ano, eu possivelmente vou estar melhor no inglês do que eu estava em dezembro do ano passado. Faça uma lista de tudo que você quer fazer semanalmente e a partir daí você vai colocando na sua rotina. Geralmente, por exemplo, a minha aula de inglês, eu coloco nas quartas-feiras de manhã, porque eu não atendo, como eu falei, sou psicóloga, eu não atendo nas quartas-feiras de manhã. Eu tenho nas quartas-feiras um horário mais flexível, então eu coloco geralmente a aula de inglês ali. Mas, por exemplo, semana passada, eu tive um compromisso na quarta-feira, coloquei a aula de inglês na quinta-feira. O meu objetivo é, se é um compromisso variável, eu vou colocar ao longo da semana. Não importa qual horário, mas eu vou colocar naquela semana. E se você também tem vontade de aprender a falar inglês da sua casa, com pouco tempo de estudo, mas realmente um estudo organizado, sistematizado, eu quero que você conheça a Fluency Pass. Eu estou fazendo aulas com eles desde outubro do ano passado, mas desde janeiro que eu realmente consegui colocar na minha rotina e eu tenho percebido uma mudança extraordinária. É por isso que eu topei ser embaixadora deles. Eu realmente estou usando e eu realmente estou gostando muito. Se você quer saber um pouco mais das informações, eu vou colocar o link aqui embaixo para você ir lá conhecer um pouco mais a Fluency Pass, tá bom? Com o meu link aqui, você ganha também desconto. Agora que você já sabe quais são os compromissos fixos, compromissos variáveis, você precisa começar a se conhecer mais e começar a entender o tempo que gasta para fazer essas coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Muita gente me fala assim, Letícia, eu queria muito conseguir gravar vídeos para o Instagram com frequência. Só que essa pessoa ela não sabe quanto tempo ela demora para gravar um vídeo, quanto tempo ela demora para editar um vídeo e quanto tempo ela demora para poder postar esse vídeo. Ter essa dimensão de tempo vai ajudar,
Por quê? Eu, Letícia, em 1 hora, se eu tenho 1 hora disponível, eu consigo gravar 4, 5, 6 vídeos pro Instagram com tranquilidade. Então eu consigo bloquear na minha agenda 1 hora de gravar vídeo e já é o suficiente. Mas, por exemplo, para gravar vídeos para o YouTube, eu preciso de um pouco mais de tempo. Em 1 hora, eu gravo no máximo 2 vídeos para o YouTube. No máximo, geralmente apenas um vídeo. Então, se eu quero gravar vídeos para o YouTube e colocar isso dentro da minha rotina, eu já sei que eu vou precisar organizar a minha rotina de uma forma um pouco melhor. Então, comece a cronometrar melhor o seu tempo que você gasta para estudar, que você gasta para se locomover para um lugar e outro, que você gasta para editar um vídeo, que você gasta para você estudar, para você ler. Assim você vai conseguir ter um pouco mais de propriedade sobre a sua rotina. Se você não tem muita noção de quanto tempo você gasta da sua casa até o seu trabalho, você vai colocar na sua rotina assim, acordar às 6 horas da manhã, tem que estar no trabalho às 7 horas. Aí você coloca acordar e se arrumar das 6 às 7. Só que você tem que estar lá às 7 horas. Então, na verdade, você tem que acordar antes, porque você tem que sair de casa antes das 7. Então, isso vai te ajudar a perceber que você faz muito na sua rotina e não ficar com aquela sensação de abrir o celular e, nossa, eu não tô fazendo nada, ou estou atrasado. Você não tá atrasado, é porque você não cronometrou esses blocos de tempo que você gasta para evoluir prontuário, para postar um vídeo no YouTube e etc, e etc. Então, depois que você já organizou os seus compromissos fixos, variáveis, ao longo do mês, você vai partir para a organização semanal. Então, se você lá no início do mês de abril, você pensou assim, dia 15 de abril eu tenho um compromisso da formatura da Joana. Quando chegar aquela semana do dia 15 de abril, você vai abrir o seu planner, o seu planejamento semanal, o seu Notion, não importa. E você vai lá no dia 15 e vai colocar compromisso fulana de tal, Joana, tal horário. Toda semana, quando você for organizar a sua rotina, você já vai colocar também os compromissos fixos. Eu sempre sigo essa ordem, compromissos fixos. Depois, compromissos variáveis. Depois a gente pensa o resto. O resto é o quê? Coisinhas que você quer fazer ao longo da sua rotina. Por exemplo, eu gosto de ler algum livro. Livro eu não coloco como compromisso fixo nem variável, eu coloco como se sobrar tempo, basicamente, na minha rotina. Então, eu coloco ali, eu percebi que na quarta-feira eu vou atender até 3 horas da tarde. Meus pacientes já organizaram ali, eu vou sobrar esse tempo das 3 até as 7 ou 8 em diante. Então é nesse dia que eu vou colocar aquele livro difícil para eu ler. É nesse dia que eu vou colocar a minha pós para estudar. Estão entendendo? Como a gente vai organizando o nosso mês, mas também a gente precisa organizar a nossa semana. E na medida em que você vai fazendo isso, vai se tornar muito mais fácil. Quero mostrar pra vocês o meu planner, que é da Flor de Mim. Não tem publi, tá, gente? Eu realmente comprei esse planner, eu gosto dele. Pra vocês verem como que eu faço na prática. Quando chegou janeiro, no mês de janeiro aqui, eu vim aqui e organizei o meu mês. Então, no mês de janeiro, essa visualização mensal do mês. Eu coloquei os compromissos, por exemplo, eu tinha dentista aqui nesse dia que eu tinha médico, eu vim e coloquei meus compromissos fixos, ok? Quando chegou lá na semana, então vou dar um exemplo aqui, ó. Essa semana aqui, a primeira semana do ano, de janeiro. Quando foi no domingo, na segunda, eu vim e fui colocando os compromissos ao longo da semana. Eu coloquei o dentista, tá vendo? Aqui como compromisso da semana, a minha aula de conversação em inglês, a minha reunião com a minha estagiária, o casamento da minha prima. Esses que estão marcados aqui em cima são meus compromissos fixos. Compromissos que não dá pra mudar. E toda semana eu faço isso, ó. Por exemplo, minha terapia, terça-feira. Eu faço terapia toda terça-feira, mas mesmo assim eu coloco como compromisso, porque assim eu sei que naquele horário eu não consigo fazer muita coisa. E assim eu tenho uma visualização dos meus compromissos daquela semana. Então coloco os compromissos fixos, os compromissos variáveis. Então, por exemplo, nesse dia aqui eu tinha que resolver um negócio da minha pós. Então eu coloquei aqui que eu tinha que resolver essa coisa da pós. Ao passo em que eu vou entendendo quais são as coisas que eu posso fazer ao longo da semana. Eu venho aqui e coloco ao longo da semana. Porque tem coisas que eu preciso resolver na terça-feira daquela semana. Tem coisas que eu preciso resolver na semana. Se eu vou fazendo essa organização semanal, é muito mais fácil. Vocês conseguem entender? Porque daí eu vejo, realmente sobrou tempo aqui. Meu livro, se eu leio ele na segunda, terça e na quarta, eu posso encaixar ele em qualquer horário que sobrou. Agora, resolver aquele negócio do IPTU da minha casa, só posso ser na segunda-feira. Então, assim, eu vou organizando e planejando a minha rotina. E uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes é, anotem tudo. Por quê? Na medida em que você
E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é sempre anotem tudo. Eu sempre mantenho aqui perto de mim um bloco de notas em que eu vou colocando tudo que está passando na minha cabeça que eu acredito que sejam muito importantes. Compromissos, tarefas, porque assim eu vou encaixando nas semanas também, quando eu for fazer aquele planejamento da rotina. Ah, cozinhar o feijão, fazer a marmita, postar um vídeo, mandar mensagem para amiga tal, desejar parabéns pro amigo fulano. Então, dessa maneira, eu consigo organizar os meus compromissos, eu tiro daqui da minha cabeça, coloco em um lugar, e no meu domingo, na minha segunda-feira, ou o dia que você preferir, em que eu for parar para organizar aqui a minha rotina, eu já vou ter esses compromissos anexados aqui. Então, daí eu tenho os meus compromissos, as minhas tarefas, e eu sempre carrego esse bloco de notas para todo lugar. E também meu planejamento mensal e semanal aqui. Se tem atividades que eu quero fazer, mesmo que eu não faça, eu continuo colocando e realocando ao longo da agenda. E esse é um ponto também interessante, que é você aprender a não fazer. Se não deu pra você fazer, tudo bem. A ideia de você ter uma rotina e planejar a sua rotina não é você virar um robô, é você ter uma mínima organização dos seus compromissos principais. Porque como eu falei pra vocês, os compromissos fixos, eles geralmente dependem muito da nossa atenção. Geralmente é o nosso trabalho, nossa faculdade. São coisas que geralmente as pessoas estão contando com a gente. Então nós precisamos dessa organização. Ser adulto sem o mínimo de uma agenda, não dá pra gravar tudo de cabeça, gente. A verdade é essa. O mais importante é você ir priorizando aquilo que é mais importante. As coisas que você pode ir realocando para outros dias porque não deu pra fazer naquele dia, tá tudo bem. Como eu falei pra vocês, terça-feira é um dia que eu tô tendo muito. É um dia que você não vai esperar que eu faça muitas coisas. Às vezes eu até coloco alguma coisa ou outra. Mas quando eu não faço, eu já fico, poxa, mas eu já sabia mais ou menos que poderia ser que eu não desse conta de fazer. Então tudo bem, vou jogar para outro dia, vou jogar para quarta, vou jogar para sexta, que é um dia mais tranquilo para mim. E outra coisa que eu quero dizer antes de finalizar esse vídeo é para você colocar na sua rotina também momentos de descanso. Porque eu vejo muita gente colocando compromisso da hora que acorda até a hora que vai dormir e parece que não tem nenhum horário de almoço direito, não tem uma hora para poder tomar um café, tomar uma água, para dormir. Uma vez a minha supervisora falou isso pra mim. O que você faz depois que você termina de atender 8 horas? Aí eu, não sei o que eu faço, mas eu sinto que eu preciso colocar mais coisas pra fazer. Aí ela pegou e virou pra mim e falou, mas você não colocou os momentos de descanso. Aí eu, como assim momento de descanso? Existe isso, momento de descanso? Eu sou apenas uma mulher de 26 anos. Não existe descanso. E ela, sim, você precisa colocar na sua rotina. Então, o meu conselho pra você é, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja depois ali que você chega do trabalho, tenha um momento para você descansar. Tem um momento em que você não vai fazer nada, você não vai estudar, você não vai ler, você não vai estudar, você não vai ser produtivo, você não vai postar no Instagram, você não vai criar conteúdo, você vai descansar. Principalmente se você tem uma rotina muito puxada. E você só sabe disso se você organizou a sua rotina. Tem um momento de descanso, é tão importante, momentos de pausa, então não esqueçam de colocar isso na sua rotina. Então, recapitulando, para fazer sentido aqui para vocês. A rotina precisa fazer sentido para a sua realidade. Anote aquilo que você realmente quer acrescentar na sua rotina e aquilo que você quer tirar. Pode ser qualquer coisa, pode ser o tempo de tela, eu quero acrescentar momentos de meditação, ok? Então anote aquilo que você quer acrescentar e aquilo que você quer tirar da sua rotina. A partir daí, você vai para os seus compromissos fixos, depois para os seus compromissos variáveis e depois você vai organizar a sua semana toda semana. A sua rotina ela é semanal. Eu gosto de fazer semanalmente porque realmente me ajuda a planejar como é que vai ser o clima daquela semana. Tem um bloquinho de notas para você anotar as suas tarefas das mais diversas possíveis, principalmente nos momentos em que você vai estudar. Quando eu tô estudando, gente, é inacreditável a quantidade de coisa que fica passando pela minha cabeça, infinitamente. Então eu gosto desse momentinho para realmente não fazer nada, porque isso me ajuda. E por último, sempre anote tudo. Vai colocando sempre ali e na medida em que vai mudando, você vai encaixando dentro do que faz sentido para você. Na medida em que você for fazendo isso, você vai perceber um domínio muito maior no seu tempo, na sua disposição. Quando eu começo a semana, eu já sei. Quinta-feira é o dia que eu vou estar cansada. Então é um dia que eu vou fazer menos coisas. Eu já sei, por exemplo, que se um dia eu acordo com a energia mais baixa, eu já não me cobro para fazer coisas. Mesmo que naquele dia eu coloquei muitas coisas para fazer. Tudo isso é autoconhecimento.
Não deixe de se organizar, não deixe de se planejar só porque você não está fazendo tudo perfeito. A minha ideia aqui não é propagar a perfeição, mas é que você consiga se organizar, porque isso vai mudar a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, hypar aqui também. Assim você me ajuda bastante aqui na criação de conteúdo do YouTube. E comenta aqui embaixo se fez sentido para você esse vídeo, quais são as suas dicas de organização para as pessoas que forem ler aqui os comentários. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Te aguardo nas minhas outras redes sociais, em que eu estou por lá todos os dias.